Olá, meu lindo, minha linda, professor Davi Morrai com você aqui para mais um vídeo, um super vídeo, um revisaço aí compilado de 30 questões da banca IDECAM. Então você caiu no lugar certo, você está no vídeo certo aqui. Por isso eu quero te pedir agora de cara já, ó, deixa o teu like aqui nesse vídeo. Não deixa para dar depois não, você vai esquecer, vai embora e não vai abençoar o nosso canal, tá bom? Então, nós preparamos para você um super material aqui, uma aula de revisão com 30 questões, é um compilado, né, do que já trabalhamos no nosso canal. E é muito importante, o PDF dessa aula aqui é gratuito, você pode baixá-lo aí, tá certo? Baixa aqui na descrição do vídeo, isso é muito importante. Se você preferir fazer as questões antes, imprimir, acompanhar, você também tem esse material gratuitamente. Então, deixa o like, comenta aqui embaixo, prof, agora antes da gente ir para as questões, qual prova da IDECAM você vai fazer? Comenta aqui também se você vai fazer outra prova, chegou aqui nesse vídeo. Comenta aí o que você achou desse vídeo, gostou da preparação de questões dessa banca, tá certo? E também dá um aviãozinho, compartilha este vídeo para mais pessoas no grupo de professores aí da tua escola, tá bom? Não deixe de ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho, receber a notificação de todas as aulas. E o último aviso e muito importante, entre no nosso grupo de WhatsApp da Banca IDECAM para você ter acesso às informações dos nossos aulões de revisão da banca, tá certo? Então, não fique de fora. Entre no grupo do WhatsApp, os nossos aulões acontecem sempre pós-edital, mas nós temos material aí, ó, sala pedagógica, temos caderno de questões para a sua preparação desta banca. Então, antes de irmos para as questões, deixa eu compartilhar um pouquinho a tela aqui com você para que você conheça um pouquinho a nossa sala pedagógica, a plataforma mais completa aí do Brasil para sua preparação de provas. Então você vai ter, ó, 12 meses de acesso a todo esse material aqui, aulas em vídeo dos temas mais cobrados em concursos, tanto da parte de legislação educacional quanto conhecimentos pedagógicos, banco de questões, você vai ter um módulo ali, você vai ter um caderninho de questões da IDECAM, ó, aqui para você ver o caderninho. Opa, espera um pouquinho, aqui, ó. Deixa o prof diminuir um pouquinho aqui. Então, você vai ter acesso dentro da nossa sala pedagógica, da nossa plataforma, você vai ter acesso a este caderno, mais de 300 questões aí da IDECAM, legislação, conhecimentos pedagógicos, para que você faça aí a sua preparação, tá certo? E a nossa sala pedagógica, ela é uma sala que você vai ter, ó, simulados, mapas mentais, microaulas em vídeo, resumo de teóricos da educação, preparação emocional para a tua prova. Você vai aprender a controlar a ansiedade pré-prova, a organizar os seus estudos, tá bom? Ali dentro tem uma meditação para controle de ansiedade que você vai utilizar. Então não fique de fora. O módulo onde você tem acesso não só ao caderno IDECAM, mas você também tem acesso aos cadernos das principais bancas do Brasil, tá certo? Então é um ano de acesso para você estudar para esse concurso, passar nesse, passar no próximo e é, concluir com sucesso aí essa etapa, né, de aprovação em concursos, tá bom, prof? Então, sem mais delongas, sem mais perda de tempo, bora para as questões. Então vamos que vamos aqui, pessoal. Questão de número um. Todas as questões da banca IDECAM, questão de número um. De acordo com a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, Lei 9394/96, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem, artigo 1º da LDB, aonde? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Importante você saber isso aqui. Vez ou outra cai na prova. Nesse contexto, a LDB, aí a banca repete, disciplina a educação escolar que se desenvolve por meio do ensino em instituições e deverá vincular-se ao mundo. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmação afirmativa anterior. Então vamos ao texto aqui, vamos completando.
exclusivamente, preferencialmente, predominantemente. O que que diz o artigo 1º, prof? Aonde que ela se desenvolve? Predominantemente, ó. Então, já conhecendo o texto da lei, já eliminamos aqui, ó, duas opções. Então, vamos lá. Por meio de instituições de ensino próprias. Então, aqui continuamos com nossas duas opções, tudo bem? Vamos lá. E deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, já temos gabarito na questão. Costuma cair muito isso aqui, tá? A banca perguntar, ela deve vincular-se ao quê? Ao mundo do trabalho e à prática social. Então, aqui, pessoal, uma questão tranquilinha, né? Tenho certeza que você matou o gabarito. Letra D de Papai do Céu, questão de número 1, gabarito letra D. Questão número 2, vamos lá. Ainda em relação ao direito à educação, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto. Cuidado aqui, tá, gente? Quando o prof vem para os aulões aqui, eu falo muito isso. Quando a banca pede questão exceto, incorreta, aquela que não é, dá um brado para o céu, tá bom? Por quê? Porque todo erro vai dar um grito. Então vamos lá. Artigo 3º da LDB, ele trata o que? Os princípios. Isso aqui é importante você saber. Quase não cai em prova, né, prof? Só despenca. Prof, eu quero estudar, ganhar tempo. Pega a CF de 88, o seu edital aí, ó. Da IDECAN tem. Você vai estudar qual artigo lá? 206, que cai demais em prova quando a banca pede a CF de 88. Então vamos lá. Letra A, gratuidade do ensino público em estabelecimentos não oficiais. Aqui eu já matei a questão, prof. Por quê? Porque o texto fala em estabelecimentos oficiais. A banca costuma colocar aqui também gratuidade de ensino público e privado, tá? Cuidado. Ah, professor, não tem como errar tempo, porque na hora da prova você está na correria, você está no automático, então você tem que sair desse piloto automático, e é isso que eu ensino na preparação emocional, para você estar em estado de consciência na sua prova, questão por questão. Letra B, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber. Tá no artigo 3, prof. Tá, perfeito. Valorização dos profissionais da educação escolar, tudo certinho. Cuidado aqui que a banca gosta de colocar valorização do professor. Gente, é valorização do profissional da educação escolar. Não tem só o professor dentro da escola. Letra D, garantia de padrão de qualidade, perfeito aqui. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas é um princípio, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino também é outro princípio, gabarito letra A, uma questãozinha bem tranquila para nós matarmos aqui, não é verdade? Vamos lá. Próxima questão, questão de número 3. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante as seguintes garantias, exceto. A banca IDECAN gosta disso aqui, ó. Isso aqui é muito positivo para nós, tá, gente? Quando você faz uma boa preparação, toda questão que a banca pede errada vai dar um grito, você vai ter muito mais facilidade de matar a questão. Aonde que fala na LDB sobre o dever do Estado com a educação? Ou seja, as garantias. Então, na LDB, vamos ter o artigo 4º, e lá na CF, prof, na CF de 88, vamos ter o artigo 208, que cai demais em prova quando a banca pede, quando a banca coloca em seu edital a Constituição Federal, a Educação 205 a 214. Então, os artigos que mais caem na Constituição são os artigos 206 e 208, disparado, tá? Então vamos lá, letra A. A banca quer que está incorreta, gente. Então já marquei ali, ó, letra A, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Tá certo ou tá errado aqui? A questão está correta. Professor portador de deficiência, sim, a CF ainda não foi atualizada quanto à expressão lá no artigo 208. A LDB já foi, tá? Mas não tem problema. Essa questão não torna a questão errada, até porque essa questão aqui, ela não é uma questão muito nova, tá? Não é uma questão dos 2, 3 anos para cá. Por isso que a gente está considerando correta, tá bom, prof? Não vai aparecer isso aqui na sua prova mais tratando de LDB. Possivelmente já vai aparecer o termo pessoas com deficiência, que é o público-alvo do AEE. Letra B. Educação básica obrigatória e gratuita, os 4 aos 17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos que ela não tiver acesso na idade própria, ó, certinho, 4 aos 17 anos, o artigo 4º. E esse artigo é muito importante. Esse texto aqui, ó, ele foi alterado por esta lei, ó, Lei 12.796 de 2013, tá bom? Vamos entrar, acho que vamos ter uma questãozinha sobre esse artigo aqui. É muito importante essa lei, é muito importante você conheça as alterações que esta lei trouxe, porque a IDECAM, como a FGV, como algumas outras bancas, costuma colocar na prova citando esta alteração que esta lei traz, tá bom? Letra C, educação infantil, creches e pré-escolas, perfeitas crianças de até 7 anos de idade. Aqui, prof. Olha o erro gritando aqui, ó. Creche pré-escola é para quem? Até do 0 aos 5 anos de idade. Então, a creche é até os 3 anos e 11 meses, 4 e 5 anos pré-escola. Então, aqui temos o nosso gabarito, letra C. A banca IDECAM é bem tranquila nas suas questões. A gente vai matando aqui, prof, viu que não é bicho de sete cabeças. Letra D, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Lindíssimo, artigo 4º. Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando sempre, tá? Cuidado aqui que a banca gosta de colocar adequadas condições da instituição de ensino. Então, gabarito letra C, questão de número 3. Próximo. 4. De acordo com a Lei de Diretriz Base da Educação Nacional, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante, entre outras providências, a garantia de oferta da educação básica, exatamente, educação básica, obrigatória, gratuita, dos 4 aos 17 anos. Então, é muito importante este artigo aqui, prof, que esteja na ponta do cérebro. Ó. Letra A. Educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Gabarito, letra A. Olha que bonitinho aqui. Mas, prof, por que gabarito letra A? Porque, olha só, a Lei 12.796, deixa eu trazer para você a lei aqui, vai ficar melhor. Vamos para o texto da alteração aqui, ó, prof. Tudo bonitinho aqui para você. O que que ela fala? Educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, quando a banca trouxer na sua prova os artigos 4, o artigo 4º, dos 4 aos 5 anos a gente tem pré-escola, concorda comigo? Dos 6 aos 14 anos, nós vamos ter o ensino fundamental, se o bichinho, tudo certinho lá, né? Se nada der errado ali, dos 15 aos 17 anos, vamos ter a etapa do ensino médio. Então, a organização da educação com base no artigo 4º, pela Lei 12.796, é pré-escola, fundamental e médio. Mas, professor, e se cair na prova, é educação infantil, fundamental e médio? Analise com base em qual artigo ela pede. Se a banca coloca em relação ao artigo 21, estaria correto. Se ela coloca com base no artigo 4º, tem que ser pré-escola, tá bom, prof? Então, gabarito letra A de professor aprovado. Joia? Vamos seguindo aqui, questão de número 5, o artigo 13. A banca gosta muito, né, gente, ó, de dar o artigo. Então, o artigo 13 trata de quê? Das incumbências do
docente. Eu preciso ler isso aqui? Gente, eu nem preciso ler. Olha que questão tranquila. Ela fala o seguinte: o artigo 13 da 9394 indica as seguintes atribuições. Eu sei que é a atribuição de quem no artigo 13? Do docente, do professor. E segundo artigo, são responsáveis por essas ações. Olha só, letra D. A banca. A banca. Deixa eu entrar na tua tela aqui um pouquinho. Olha só. Guarda com você isso aqui, prof. Toda banca, ela tem dois objetivos. Fazer que eu erre a questão? Não, ela não está preocupada se vai errar ou acertar. Ela quer gastar o teu tempo e te cansar. Então, veja bem, eu precisava ler tudo isso aqui? Não, porque ele me disse o artigo 13. Eu sei que o artigo 13 fala das incumbências barra atribuições de quem? Do professor, do docente. Eu vou lá e marco letra D, certo? Não tem na lei, no artigo 13, o coordenador pedagógico, diretor, supervisor, fala do docente, do professor, tá bom? Aquela questãozinha que você mata por 30 segundos a sua prova. Não é verdade, prof? Bem tranquilinha. A banca quer que você fica lendo isso aqui, ó. Participar da elaboração da proposta pedagógica. Quem que faz isso? Professor. Elaborar e cumprir plano de trabalho. Ela fez um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 13 e colocou aqui para você. Então, muito tranquila a questão mamão com açúcar, como nós dizemos aqui no Espírito Santo, tá bom? Gabarito letra D, questão de número 5. Vamos seguindo aqui com a nossa aula. Deixa eu sair um pouquinho da tela, vamos lá. Questão de número 6. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é um norteador para a educação básica. Sobre educação infantil, analisa os itens abaixo. Então, vamos lá. Educação infantil está em quais artigos da LDB, prof? Diretamente falando, os artigos 29 ao artigo 31, tá bom? Então, esses artigos aqui têm que estar na ponta do cérebro ali, esses três artigos. Número 1, a criança de até 6 anos de idade tem o direito de estar em creches ou entidades equivalentes. Aí eu pergunto se, prof, está certo ou errado. Gente, educação infantil do 0 aos 5 anos de idade. Quando a banca coloca 6 aqui, a questão já está incorreta. Olha só, posso eliminar gabarito? Vamos eliminar. Somente a afirmativa 1 correta, ela está errada. 1 e 3 pode ser? Pode. 1 e 2 pode ser, todas não pode ser. Temos duas opções. Ah, não, já temos gabarito aqui, ó. Ó o gabarito. Ó o gabarito, prof. Só com a primeira opção, matei a questão com muita rapidez, fui no gabarito, gabarito letra B. Vamos conferir aqui, claro, não vou fazer assim e vou sair fora da questão. Dá uma conferidinha, faz o seu trabalho ali na prova, né? 2, avaliação mediante acompanhamento, registro do desenvolvimento das crianças precisam ser sem objetivo de promoção? Sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, quando a gente fala da educação infantil, lembra que não tem objetivo de promoção aqui, tá bom? 3, a educação deve ser oferecida em carga horária anual mínima de 800 horas, tá certo? Distribuída por 200 dias letivos. Mínimo de quê? De trabalho educacional. Lembre, excluído os dias para recuperação. Então, se a banca colocar incluindo a recuperação, qualquer coisa, está incorreta a questão, tá? São 200 dias letivos que a gente chama de trabalho escolar, né? Vamos lá, questão 6, gabarito, letra B também, questão tranquila, gente. Olha só como é que você vai deslanchar nessa prova aqui. Nós vamos fazer também um aulão de aquecimento ao vivo no YouTube. Fica antenado aí, tá? Fica antenado, vem para o grupo do WhatsApp, você receber em primeira mão tudo aí, receber, ter acesso a esses materiais que foram te apresentados aqui. Se você não deixou o like ainda, prof, por favor, né? Então, dá like, comenta no vídeo. Quem comenta, passa. Deus vai te abençoar, prof. Deus vai te abençoar. Tá bom? Coloca a tua energia, teu foco aqui, que Deus vai te abençoar. Questão 7. Sobre os níveis escolares previstos na LDB, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Olha a questão sobre os níveis escolares. Nós temos na nossa educação brasileira níveis, etapas e modalidades. Quais são os níveis que nós temos aqui?
Os níveis são educação básica e ensino superior. Quais são as etapas da educação básica, prof? Educação infantil, fundamental e médio. Temos as modalidades que vão estar espalhadas tanto na LDB quanto em vários documentos. Deixa eu vir para a tua tela um pouquinho aqui, que é bom que você olhe para mim um pouco, né? Então, o que acontece, prof? As modalidades, educação especial, educação de jovens e adultos, educação tecnológica, quilombola, indígena, e assim vai. São 8, 9, né, modalidades que nós temos lá nas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, artigo 27, temos as modalidades também. Então, vamos lá, letra A. A banca está perguntando sobre os níveis escolares. A educação básica, então vamos lá, educação básica é composta por educação escolar e educação superior. Errada. Educação superior não é composição da educação básica. Ela é um nível da educação. A questão já está errada, letra A. Letra B. Educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Olha que lindeza a questão. Matei, gabarito. Posso seguir se eu quiser. Letra C. As peculiaridades locais não devem interferir na elaboração do calendário. Errado. Tanto a LDB, a Base Nacional Comum Curricular, entre outros documentos, são documentos o quê? Abertos, documentos flexíveis. Então, não tem como dizer que aqui, lá no Sul, aqui no Espírito Santo e lá no Amapá, nós vamos trabalhar da mesma forma. O clima é diferente, o calendário é diferente, existem peculiaridades locais que são muito fortes e eu preciso respeitar o clima, tudo tem que ser respeitado aqui, tá bom? Letra D. Os municípios estabelecerão os padrões de desempenho esperados para o ensino médio a partir da base nacional. Gente, os municípios, não, isso aqui é incumbência de quê? Do Estado. Artigo número 10, né? Vamos lá. Caberá à União assegurar anualmente seu orçamento geral, recurso suficiente para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior, estados e o DF. Então, aqui, ó. São questões, porque, gente, olha, a banca está trazendo sobre os níveis escolares. Olha a questão, olha o enunciado da questão. Ela fala sobre os níveis escolares. Então, os níveis escolares é educação básica, educação superior. A questão tem que gabaritar dentro desses dois aspectos. Como a LDB ela vai trabalhar, claro, nós somos professores da educação básica, ali, educação infantil fundamental e média, a questão vai vir com a educação básica. Dificilmente você vai ter questões de educação superior na prova, fazem muito sentido, a não ser que seja um nível superior à sua prova, tá bom? Então, questão 7, gabarito, letra B de bola, tranquila questão também. Vamos lá, próxima questão, Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Com a promulgação do ECA, Lei 8069 de 90, crianças e adolescentes passaram a ser consideradas pessoas, pois anteriormente as crianças e adolescentes não eram vistas como pessoas nem culturalmente, nem pelo próprio ordenamento jurídico. Então, de acordo com o ECA, considera-se essa, gente, é aquela questão na prova. Não sei se você é da época da. Deixa eu voltar um pouquinho. Não sei se você é da época da escolinha do professor Raimundo, né? Que tinha o seu boneco que falava assim, ele falava que era tão fácil que ele ia virar descosta, né? Descosta é uma expressão, claro, que está incorreta, né, gente? Então é tão simples, né? Vamos lá. Primeiro ponto aqui. Quem é a criança? É aquela até 12 anos e incompletos. Então, na letra A, primeira parte já está certa. Quando eu tenho completos aqui, 12 anos, ó, 11, 10, 14, já tem gabarito. Viu como é que é tranquilo? Quem é o adolescente? Aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, gabarito letra A. Olha que tranquilidade, olha que questão. Ah, professor, a banca colocou Estatuto da Juventude. Então, quem é o jovem lá? Só para dar uma pinceladinha aqui, ó. Estatuto da Juventude. Vez ou outra cai nas provas aí, ó. E a banca adora perguntar isso aqui. Guarda com você. Jovem é dos 15 aos 29 anos de idade. Show de bola? Então, você sabe quem é a criança, o adolescente, o jovem agora, pronto, mata qualquer questão na sua prova. Vamos para a próxima aí.
Questão de número 9. A BNCC é um documento normativo da educação básica que define. Ela define o que, gente? Vamos lá. Conceito de BNCC. Um documento normativo é aquele documento que tem força de lei. Então, a BNCC é um documento obrigatório. O conjunto orgânico. Deixa eu sair um pouquinho aqui, fica melhor, né, prof? Vou ficar aqui no seu cantinho. Eu gosto de ver. Gosto de ver vocês aí. Então vamos lá. Letra A, conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Olha que tranquilidade a questão. Você tem dúvida que você marcaria o gabarito A? A de professor aprovado aí na Paraíba, A de professor aprovado em qualquer prova da IDECAM, e a gente mata questões. Letra B, o padrão quantitativo dos conteúdos necessários que o estudante precisa assimilar ao longo da educação. Esse padrão é mais qualitativo, tá, gente? Não tem quantitativo aqui. Ele não é isso que ele define. Ó, os resultados que precisam ser alcançados para cada estudante. A base não é isso o foco da base. A base tem isso aqui, ó, as aprendizagens essenciais. Aprendizagens essenciais são o quê? As habilidades que ele vai ter que desenvolver ao longo de todas as etapas ali. Então, quando nós falamos de aprendizagens essenciais, estamos falando das habilidades. Se a banca colocar no teu edital competência, habilidade, Base Nacional Comum Curricular ou Felipe Perrenot. Nosso aulão, se tiver isso aí, nós vamos deslanchar e matar questões aí, tanto de competência quanto de habilidade, tá certo? Então, gabarito letra A, parametrização, gente, não tem condições, né? Então, gabarito questão 9, gabarito letra A. Bora maratonar essa banca aqui que tem muita coisa pela frente para fazermos aqui. Vamos lá. Questão de número 10, os conteúdos e exercícios na Base Nacional Comum Curricular, então estamos falando ainda da nossa base, são alinhados à competência. Sobre a competência, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Competência é definida como a mobilização dos conhecimentos, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A banca aqui, ela considerou essa questão correta, tá? Porém, o que que eu julgo aqui, gente? É a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Você tem que ter isso aqui, ó. Conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Grava aí, ó, chave. Ou a BNCC toma chá. Apesar de faltar ali, a questão não é considerada errada, tá? Mas uma questão ficou um pouquinho vazia, ao meu ver, minha modesta visão, tá bom? Mas a banca considerou ok. Letra número 2. Para definir a competência, a BNCC compreende que a educação deve estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade. Questão correta, perfeitinha aqui, bacaninha. 1 e 2 estão corretos. Vamos eliminar gabarito? Vamos eliminar. 1 e 2 correta, 2 e 3 correta. Todas podem estar corretas ainda. 3. A competência está interrelacionada ao tratamento de dados, se refere apenas à etapa da educação infantil. Gente, se você começa por aqui, ó, eliminar, você já eliminava isso aqui, ó, e mataria a questão aqui também com mais facilidade. Gabarito letra B, tá? Gabarito letra B, questão de número 10. Vamos lá, então, questão de número 11, seguindo aqui. A educação, a organização da educação infantil, de acordo com a Lei 9394 96 LDB, considera alguma das seguintes regras comuns. Prof, vai fazer prova para pedagogo, anos iniciais, você precisa ter conhecimento dos artigos da educação infantil, artigos 29 ao artigo 31. São os artigos que regem de forma mais específica a educação infantil. Vamos lá, então.
Número um, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção. Olha que isso aqui é o que a banca cobra em prova, tá? Sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, a questão número um está correta. Vamos lá, questão 2. Carga horária mínima anual de 800 horas. Professor, mas a carga horária agora aumentou, né? Tem lugar que é 1.000 horas. Não, nós estamos falando, prof, de carga horária mínima de 800 horas. Estamos falando da educação infantil, tá bom? Distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então, esse trabalho educacional são dias letivos, dias de aula, excluído ali o período de recuperação. 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial. Aqui está correto, prof? Está correto. O mínimo são 4 horas para o parcial e 7 horas para a jornada integral. Então, gabarito letra I, todos os itens estão corretos. Tranquilo, prof? Vamos seguir aqui. Próxima. Questão de número 12. De acordo com a LDB, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, exceto. Bom, como você tem visto aqui, né, a banca e decana gosta muito disso aqui, ó, dos excetos. Então, exceto, questão incorreta, aquele que não é, sempre vai dar um grito para nós aqui. Você quer ver ela dar um grito aqui? Vamos lá. Esse tema aqui, a questão 12, requer qual conhecimento seu? Conhecimento do artigo 24 da LDB. Para mim, tá, na minha experiência, na minha opinião, o artigo que mais derruba a gente na prova. Porque é o artigo que a banca, se ela quiser explorar para derrubar, artigo 23, 24 são artigos um pouco maiores, mais detalhados ali. Tá bom, prof? Então vamos lá. A banca quer o que? A incorreta, ela quer o exceto. Letra A. Classificação em qualquer série ou etapa do ensino fundamental pode ser feita somente por promoção ou por transferência. Olha aqui o erro gritando. Somente por promoção ou por transferência, negativo. Artigo 24, olha, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção, pode ser feita por transferência, pode ser feita independente de escolarização anterior. Então, existem vários aspectos que são cobrados e o artigo 24 tem que estar na ponta do cérebro. Temos gabarito? Temos, prof. Letra A. Letra B, carga horária mínima anual de 800 horas, vimos na questão anterior, distribuído por 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais. Está correta. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, sempre com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Isso aqui é importantíssimo. Despenca em provas, tá, prof? Ó, essa letra C aqui, despenca em provas. Avaliação contínua e cumulativa e prevalência de quê? Dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Lembra? Qualidade vem antes da quantidade. Então, corretíssima letra D, poderão organizar-se em classes, turmas com séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares? Pode. Letra E, controle de frequência fica a cargo de quem? Da escola. Então, controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de quanto? 70% do total de horas letivas para aprovação. Olha que linda questão tranquila. Gabarito letra A. Lembra que a classificação, certo? Ela não é somente por promoção. Olha a palavra restritiva aqui, prof. Caiu palavra restritiva na sua prova. Abre o olho. Somente, nunca, jamais, preferencialmente, obrigatoriamente, somente, etc. Então, são palavras que restringem a questão e você abre o olho nela ali. Olha o grito aqui, ó, de restrição. Apenas. Então, gabarito letra A, questão de número 12.
Próxima questão, questão de número 13, diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá. O ECA estabelece direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária para meninos e meninas e também aborda questões de políticas de atendimento, medidas protetivas ou medidas socioeducativas, dentre outras providências. No que tange aos direitos à liberdade, então vamos lá, ó. Olha o que que a banca está pedindo. No que tange aos direitos à liberdade, são aspectos a ela referentes no texto da lei, exceto. Então, vamos lá. Olha a banca de novo aqui, pessoal, pedindo a questão incorreta. Então vamos lá. No que tange à liberdade, a criança tem liberdade de crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se. Então aqui está correta, não é nosso gabarito. Participar da vida familiar e comunitária, ok? Sem discriminação, participar da vida política na forma da lei correta. Buscar refúgio, auxílio, orientação e ser criado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta. Isso aqui não diz respeito à liberdade, tá bom? Então tá incorreta a nossa questão de número 13, letra C é o nosso gabarito. Ok, a criança pode buscar refúgio, auxílio e orientação? Pode, tá certo? Mas quando a banca traz aqui, ó, família, excepcionalmente em família substituta, tá certo? Ela traz o erro para nós aqui também no que tange, ó, a liberdade. Letra D, ir e vir estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ok. Ressalvadas as restrições legais e opinião de expressão. Corretíssima questão também. Tudo dentro do texto da lei seca. Então, gabarito letra C de professor concursado. C de professor concursado, gabarito letra C. Próxima questão de número 14 diz respeito também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Estabelece que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Isso aqui é o tripé que nós temos na LDB, na CF de 88 e na nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90. Em relação aos deveres do Estado, então temos os deveres do Estado aqui também no Estatuto da Criança e do Adolescente, ó, que devem ser assegurados à criança e ao adolescente para garantir dos direitos supracitados. Indique a alternativa incorreta. Olha só, a Banquidecan quase não gosta, né, prof, de pedir a incorreta. Gente, isso aqui é bom demais, porque todo erro vai dar um grito para você na questão. Vamos lá, então. Questão 14. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio é dever do Estado? É dever do Estado, prof. Atendimento em creche, pré-escolas, crianças de 0 a 3 anos de idade, pré-escola 4 a 5 anos, né? Então, e não está em conformidade com o texto da lei, já mato a questão aqui, ó, brincando com 1 minuto, rapidinho a questão. Atendimento em creche e pré-escolas, crianças de 0 a 3 anos de idade. Creche 0 a 3 anos, pré-escola 4 a 5 anos de idade, em conformidade com o texto da lei. Letra C, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Sempre cai em prova também, tá, gente? Isso aqui, ó. Esse item cai bastante em prova. Porque a banca gosta de colocar adequadas condições de quem? Da escola. Letra D, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que ela não tiver acesso na idade própria. Correto. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente aonde? Na rede regular de ensino. Apesar de que hoje, né, o termo portadores, nós usamos pessoas com deficiência, temos o público da educação especial, temos a 13146 que diz respeito ao estatuto da pessoa com deficiência. Então, é um termo obsoleto, tá? Mas a questão, ela está correta aqui. Às vezes a gente traz uma questão um pouquinho mais antiga,
tá bom? Mas a gente vai considerar no que tange ao gabarito da banca aqui, tá bom? A questão tá certinha, prof. Questão de número 15. A escola deve trabalhar com educação exclusiva. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos analisar as assertivas abaixo. Artigo 54, né, que nós vamos ter esses deveres aqui, ó, tanto no artigo no anterior. A escola regular não precisa acolher estudantes portadores de deficiência. Como assim, prof? Tá errada. Que educação inclusiva que nós estamos falando aqui? Não é inclusivo, né? Como é que ela não precisa acolher? E inclusão, lembrando, inclusão é todos, né? Eu gosto de fazer muito isso aqui, ó. Quando eu dou aula de educação inclusiva, eu gosto de fazer esse desenhozinho para você aqui, ó. Prof, preste atenção. Aqui nós temos a inclusão. O que que é a inclusão? Ela é um sistema, correto? A inclusão, ela é para quem? Para todos. Então, ela diz respeito a um sistema. O AEE, ele está dentro do sistema de inclusão, ele está ali, é feito para os alunos que são pessoas com deficiência, TGD, autossabilidade, superdotação, e ela é o que? Uma modalidade de ensino, perfeito? Aqui temos uma modalidade, aqui temos um sistema que abrange tudo. O AEE e a inclusão, o sistema inclusivo, eles são distintos ou são similares? Pensa com você aí, ó. AEE e inclusão ou educação inclusiva são distintos ou são similares? Se a banca te cobrar algo assim na sua prova, eles são distintos. Por quê, professor? Porque a AEE é uma modalidade, a inclusão é o sistema, ela é para todos os alunos da escola. Lembra daquele desenhozinho da equidade, cada um em cima do seu caixotinho, o que é menorzinho no caixote maior, o outro no caixote um pouquinho menor, o outro no caixote médio. Então, essas três pessoas tendo acesso a um outro lado do muro para assistir um jogo de futebol, uma brincadeira ali, tá bom? Então, só para nós entendermos um pouquinho aqui a inclusão e o AE, um ponto importante, um bizu bacana que vez ou outra cai em prova, tá? Letra B. Deve haver escolas especiais que trabalhem exclusivamente com estudantes portadores de deficiência. Gente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, negativo. Então, nós vamos ter com base isso aqui o artigo 54 do nosso ECA. Os professores devem ser capacitados e especializados com curso de pedagogia, especialização em educação especial. Não é isso que diz o ECA. Veja bem. A escola deve oferecer salas de aulas especiais com atendimento educacional individualizado de acordo com a deficiência. Também não está em conformidade com o texto da lei, está bonitinho. É assim, professor, que acontece? É, mas nós estamos falando do texto de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra E. A escola deve oferecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Exatamente como diz o texto da lei. Uma questão que pode fazer você gastar um tempinho para pensar, porque, olha, a escola deve trabalhar com educação inclusiva. Ponto, show. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em conformidade com esse documento, com esse dispositivo legal, a escola vai oferecer o quê? Artigo 54, atendimento educacional especializado a quem? As pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, autossabilidade, superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, gabarito, letra E, questão de número 15, vamos seguindo aqui. Questão de número 16. Acerca das disposições constitucionais relativas à educação, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. O que que a banca quer aqui de domínio de conhecimento? Disposição constitucional, ela está falando de quem? Da CF de 88, nos artigos 205 ao artigo 214. São os artigos que regem ali de forma direta a educação. Então vamos lá. Número 1. Educação é vista como um dever do Estado e da família. Artigo 205.
Show, questão correta. Número um já está correta. 2. As universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É isso que diz lá, artigo 207, não é isso? Então aqui está correta a questão, não está, prof? Garantia de padrão de qualidade não é um princípio que rege a educação brasileira. Negativa, artigo 206. Garantia de padrão de qualidade está entre os princípios ali no artigo 206. Aqui, se não me falha a memória, artigo 207, né? Que fala da educação superior. Aqui é a função social da escola, está lá no artigo 205 da CF, tá? Apesar de que a banca aqui, ela não trouxe o texto na número 2, conforme a lei, tá bom? Mas o gabarito da banca, letra D, questão 16, gabarito letra D. D de Papai do Céu, né? Que nos abençoa tanto, né, gente? Questão de número 17, sobre a organização da educação no Brasil, modalidades da educação. 17. Podem se agregar à educação básica algumas formas e modalidades diferenciadas de educação. Então a banca já está cantando aqui, ó. Para atendimento de especificidades que perpassam todos os níveis de educação nacional. De acordo com as diretrizes curriculares da educação básica, são elas. Professor, onde que eu acho isso aqui nas DCNs? Lá no artigo 27. Diretrizes curriculares nacionais, artigo 27. É um documento de 2010, porém, é a LDB mais atualizada no que diz respeito às modalidades da educação, né? As DCNs não sofreram alterações, atualizações a partir de 2010. Número um, educação profissional e tecnológica. É modalidade, prof? Modalidade. Educação escolar quilombola, modalidade. Educação de jovens e adultos, a EJA, modalidade. Educação básica do campo, modalidade. Educação especial, modalidade. Educação escolar indígena, modalidade. Gabarito, letra A de professor aprovado. Olha que questãozinha tranquila. Mamão com açúcar, questão 17, gabarito, letra A de professor aprovado. Vamos lá, então, seguindo aqui, questão de número 18. Vamos lá, questão de número 18. As tendências pedagógicas são liberadas, são divididas em liberais e progressistas. Então, vamos marcando aqui, ó. Se você não assistiu nossa aula no canal de Tendências Pedagógicas, tem uma aula completa no canal, gratuita, e essa aula estará aqui no link na descrição para você também, tá bom? Segundo Libânio, 1989, a pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar indivíduos para desempenhar papéis sociais baseados nas aptidões individuais. Já as tendências pedagógicas progressistas analisam de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como ser que constrói sua realidade. Muito bem, vamos seguir. Considerando o exposto, assinale a alternativa que representa as tendências pedagógicas liberais. Muito bem. As tendências pedagógicas liberais, para que você entenda um pouquinho, lá na nossa aula, você vai ter acesso ao material, inclusive aos mapas mentais completinhos lá. Quando nós falamos da corrente liberal, nós falamos de uma corrente que vem justificar o sistema capitalista. Então, ela vai preparar indivíduos para papéis pré-definidos na sociedade. Isso é muito importante também, despenca em provas. Já pode anotar aí, tá? Preparar indivíduos para papéis pré-definidos na sociedade. Quando nós falamos
Das tendências pedagógicas liberais, sabemos que temos quatro tendências. Quais são elas, prof? Tradicional. Então vamos aqui, ó, por eliminação. Libertador é progressista, libertário é progressista, libertador é progressista, crítico social progressista, libertadora progressista, gabarito D de Papai do Céu. Nós temos as correntes, ó, tradicional, renovada progressivista de John Dewey, renovada não diretiva de Carl Rogers e tecnicista que temos Skinner como representante principal aí. Uma questãozinha tranquila, a banca contextualizou a questão para te perguntar apenas quais são as tendências que estão dentro da linha liberal, tá certo? Então, uma questão tranquila, uma questão que eu tenho certeza que você não erraria na sua prova, tá bom? Lá na nossa aula de tendência pedagógica, eu vou te ensinar todos os macetes, bizus para você não errar jamais uma questão de tendências pedagógicas. A aula toda mapeada, já está aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Então assista a aula, incremente esse conteúdo aí, porque é um conteúdo que faz toda a diferença na sua preparação. Questão de número 19, ainda sobre as tendências pedagógicas. Considerando as tendências pedagógicas de cunho progressista, lembrando que não podemos confundir progressista com progressivista. Progressivista é uma corrente liberal, tá certo? Bom, se as tendências liberais vêm para justificar o sistema capitalista, a corrente progressista ela vem para quê? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu vou ter um indivíduo ativo no processo. Indivíduo ativo. Essa corrente progressista, tanto a libertária, a libertadora e a crítico social, elas vêm com o objetivo de transformar a sociedade. Então já coloca no teu resuminho aí, ó, de tendências pedagógicas. Você já sabe o papel principal das liberais e da agora das correntes progressistas. Então vamos lá. A banca quer saber o seguinte, considerando as tendências pedagógicas de cunho progressista. Vamos lá, letra A. Na pedagogia libertadora, a atividade escolar é centrada na discussão de temas sociais e políticos. A questão está correta. Libertadora temos como representante Paulo Freire, e essa discussão dos temas sociais e políticos, dos temas geradores que o aluno traz da sua realidade, ó, é exatamente o tema aqui, ó, um dos temas principais aí trazidos por Paulo Freire. Vamos lá, letra B. Na pedagogia crítica de conteúdos ou crítico social, a aprendizagem é baseada em técnicas e desempenhos. Quando a gente fala em técnicas e desempenho, a gente está falando da tecnicista, lá na liberal, incorreta. Letra C. Na pedagogia crítica de conteúdos, o ensino é focado na memorização. Memorização a gente vai ter na tradicional. Letra D. Na pedagogia crítica de conteúdos, o papel do professor é detentor do saber. Aqui também, ó, tradicional. O professor está no centro do processo, detentor do saber, o aluno passivo. Letra E. Na pedagogia libertadora, Paulo Freire, também a relação entre professor e aluno é vertical, errada. Paulo Freire defende que a relação é horizontal, uma relação de diálogo, de troca, de avaliação mútua, certo? Então aqui não pode ser vertical, inclusive nenhuma das correntes progressistas a gente vai ter uma relação entre professor e aluno vertical, sempre voltada ao diálogo, à construção de um indivíduo ativo no processo. Joia, prof. Gabarito, letra A, questão 19. Próxima questão, questão de número 20. A ênfase no ensino racional. Deixa eu marcar aqui para vocês no marca-texto, para você entender como que eu gosto de matar questões de tendências. Ó,
A ênfase no ensino racional tinha por objetivo, segundo o preconizado, substituir os métodos dogmáticos da teologia pelo método racional indicado pelas ciências naturais. Esse posicionamento se fazia necessário na época em face da contestação do ensino dogmático. Vamos ver se esse texto até agora vai servir para alguma coisa. Muitos teóricos e militantes ao longo da história consideraram o papel da educação como central para formar essa outra sociedade, sem classes e sem Estado, mais justa, solidária e fraternal. Essas informações se referem à tendência pedagógica identificada como, vamos lá, questãozinha tranquila da gente matar, porém a gente precisa também pensar um pouquinho no seguinte. Nós estamos falando de quê aqui no texto? Prof, de transformação da sociedade. Então, aqui, pode ser tradicional? Não, vamos eliminar. Pode ser tecnicista? Também não. Pode ser não diretiva? Não. Pode ser progressista, renovada progressista? Não, renovada progressivista. Nos sobrou quem aqui, ó? Gabarito letra C, progressista libertária. Por eliminação, olha só como é que nós matamos a questão. Aqui no texto, confesso que das questões que eu vi até hoje, estudo, fiz o curso, nunca vi essa ideia preconizada, trazida aqui nesse contexto para a progressista libertária. Mas só que veja bem, quando nós pensamos na ideia de transformar essa sociedade, a corrente aqui é progressista. A única que sobrou para nós aqui é a libertária. Olha como é que a gente mata a questão rapidinho aqui. Você vai sempre colocar na sua cabeça o seguinte, prof, a corrente progressista vem para transformar a sociedade. Então, falou de transformação, é progressista. Na corrente libertária, quais são as principais ideias que a gente tem aqui, ó? Principais palavrinhas-chave que você vai encontrar em questões de prova. Você vai encontrar isso aqui, ó. Liberdade, anota aí, tá, prof? Liberdade. Por isso que ela chama libertária. Aqui não tem prova. Aqui não tem o foco na avaliação somativa, apenas formativa. Liberdade, autogestão e vivência grupal. São as três palavrinhas-chave, vivência grupal. São as três palavrinhas-chave que você vai encontrar geralmente em questões que a banca traz a progressista libertária. Então, aqui, uma questão muito tranquila, principalmente se você assistiu a nosso curso de tendência pedagógica. Você não tem como errar essa questão. Tá joia? Então, questão 20, gabarito, letra C. Vamos adiante. Questão de número 21. Leia o fragmento de texto a seguir e responda a questão. Vamos lá. Eu não vou ler o texto. Por quê, professor? Está com preguiça de forma alguma. A banca tem dois objetivos em toda prova. Ela quer gastar o teu tempo e te cansar. Vamos aqui, ó. Vamos ver o que a questão pede primeiro. Existem duas correntes teóricas no interacionismo. Ok. A teoria interacionista construtivista e a teoria sócio-interacionista ou sócio-histórico ou sociocultural. Então, aqui, ó, isso aqui é muito importante, prof. Por quê? Na sócio, na interacionista construtivista, nós temos quem como representante? Piaget. É como aqui uma ramificação do interacionismo, tá? Então, ela vai ramificando, ó. Na sócio-interacionista, sócio-histórico e sociocultural, nós temos Lev-Vygotsky. Então vamos lá, o que que a banca quer? Considerando a teoria interacionista construtivista, olha só, construtivista é quem, gente? Piaget, gabarito, letra A. Aquela questãozinha que você não gasta um minuto, você fica até com medo de marcar, de tão fácil é a questão. Faça essa divisão no seu material de estudo, interacionismo, sócio-interacionismo, sócio-histórico e sociocultural, Vygotsky. Tudo que for ligado a construtivismo está falando de Jean Piaget, tá joia? Então, gabarito letra
a Jean Piaget, que é o nosso gabarito, questão 21. Próxima. Questão 22. Nos fundamentos da educação, um dos estudos perpassa pela epistemologia inatista. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho, o inatismo é o quê? É aquela história, né? Não sei se você lembra, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Não, isso aqui é a música do El Chan, lembra? Pau que nasce torto nunca se endireita, menina que. Não, mas isso aqui não interessa, gente, pelo amor de Deus. Pau que nasce torto morre torto. Então, ou seja, o indivíduo já nasce com características, né? Já nasce com uma base dentro dele, uma construção que nós damos o nome de inatismo. É inato do indivíduo, já está nele. Vamos lá, nela o seu pressuposto é que as qualidades e capacidades básicas, olha só, as capacidades básicas, o ser humano já nasce com elas, sua personalidade, ó, seus valores, hábitos e crenças, sua forma de pensar, suas reações emocionais, sua conduta social, já se encontrariam basicamente prontas por ocasião do nascimento. A respeito do tema, assinale a alternativa correta, é importante marcar. Vamos lá, letra A. Todas as características pessoais de personalidade no inatismo nascem com a pessoa. Pronto. Olha aqui, ó. Você tem dificuldade em matar uma questão dessa, prof? Lá no nosso aulão de revisão, se a banca trouxer as teorias da aprendizagem, você vai ter uma aula comigo das teorias da aprendizagem. Você nunca mais erra uma questão. Olha só, para o inatismo, letra B. O ser é fruto da convivência social. Aqui não. Ele já nasce, então aqui não é ideia inatista. C. No inatismo, a escola influencia a formação da personalidade. Aqui nós temos uma ideia mais ambientalista. D. Na concepção inatista, o ser se transforma mediante as influências do meio. Aqui temos uma ideia ambientalista também. No inatismo, o ser se transforma integralmente ao longo de sua existência. Então, aqui nós temos uma ideia mais interacionista aí, um pouco ambientalista também, na questão do meio, tá certo? Então, gabarito letra A, ó, todas as características pessoais de personalidade no inatismo nascem com a pessoa. Olha que tranquila a questão, gente. Questão 22, gabarito letra A. Vamos lá. Questão 23, uma questãozinha agora um pouco mais bem elaborada. Leia o fragmento de texto a seguir e responda a questão. De novo, professor, você vai ler o texto? Não vou ler o texto, nem pretendo fazer isso. Primeiro eu vou ver o que que a banca quer na questão, depois, se eu precisar, eu volto lá. Lembre, a banca quer te cansar, quer gastar teu tempo, prof. Não caia nisso. Vamos lá, analise os pressupostos dados a seguir e relacione-os adequadamente com suas respectivas teorias centro. Então, beleza. Então, a banca diz o seguinte, ela vai nos dar várias frases aqui, várias ideias, ela quer que marque um para inatista, dois para ambientalista e três para interacionista. Difícil a questão? Claro que não. Quais são as principais ideias que nós vamos ter aqui, ó? Esse mapinha está disponível aqui para você, né? Tem nossos materiais também. O inatismo, o ser humano já nasce pronto. O pau que nasce torto, morre torto. No ambientalismo, repetiu aqui, nós temos como representante Aristóteles, Francis Bacon, John Locke, Thomas Hobbes. A ideia aqui é o ser humano como uma folha em branco. Então, se a banca te traz uma questão assim, ó, o ser humano como uma folha em branco, nós estamos falando do ambientalismo. Também, se ela trouxer a ideia da tábula rasa, ou seja, o ser humano vai se desenvolvendo ao longo da vida. E o interacionismo, ele fala da interação do organismo com o meio, algo que chamamos aqui, cai muito em prova, ó, que essa relação ela é uma ação recíproca, certo? Então, o nosso organismo e o meio ambiente, eles se interrelacionam entre si. Essa interrelação chama-se ação recíproca. Temos aqui no interacionismo Piaget, Vygotsky e Vallon como principais representantes. Vamos lá para nossas questões aqui
e vamos matar esse gabarito agora. Eu duvido que você erre alguma questão aqui. Muito bem. Considere importantes somente os fatores genéticos e biológicos. Aqui eu mataria a questão, gente. Qual é a corrente, qual é a teoria que valoriza somente os fatores genéticos e biológicos? Cada ser humano já traz consigo características básicas definidas desde o nascimento, ó. Só precisando que as características sejam desenvolvidas ao longo do tempo com a maturação. Olha que tranquilidade aqui. Nós estamos falando de quê? Estamos falando do inatismo. Então aqui já temos número um. Dá para eliminar gabarito, prof? Dá. Dá para, inclusive, fechar a questão. Olha só. Se acertou a primeira questão, tranquilinha, tranquilinha, já matei aqui o gabarito, a letra B. Dois, nessa teoria, o mais importante são os fatores exógenos, externos. Então, aqui também é muito fácil, ó. Valoriza os fatores externos, aquilo que está fora do indivíduo. Então, o inatismo valoriza o que está fora, o ambientalismo valoriza aquilo que está dentro do indivíduo. Então, temos aqui número 2. Terceira, valoriza a experiência. Acredito que através dela a criança aprende a olhar situações de diferentes perspectivas e através da relação com outras pessoas, ou seja, essa relação dá-se o nome de interação. Mais experientes que a criança vai construindo suas características, ou seja, sua maneira de pensar, sentir e sua visão de mundo aqui, ó. Interacionismo. Um, dois, três. O papel da escola nessa teoria é estimular a criança com novas aprendizagens. Educar alguém seria moldar o seu comportamento. Moldar o seu comportamento é característica ambientalista, tá certo? Caráter, seu conhecimento, dando à criança tudo que ela não tem. Se ela não tem, não pode ser inatista, tá certo? A educação é centrada no professor. Em qual corrente, qual teoria, prof, que a banca te cobrar que a educação é centrada no professor? Lá nas tendências pedagógicas, na tradicional, nas teorias da aprendizagem, na corrente ambientalista, tá certo? Na teoria ambientalista. Então temos aqui gabarito, letra B de bola, coisa mais linda, questão bem elaborada. Gasta mais tempo, prof? Gasta. Mas é uma questão que dá para matar, viu? Ó, fizemos a primeira, você não tem dúvida na primeira questão aqui. Matamos ela e fechamos o gabarito com apenas a primeira opção correta. Ok? Questão 23, questão 24 agora, muito bem. Sobre as teorias da aprendizagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá, uma questão que pede conhecimento sobre as teorias da aprendizagem e bases psicológicas. Então vamos lá. Na teoria de Vygotsky, então a banca está me dando aqui, ó, o representante. O desenvolvimento é visto como um processo maturacional. Aqui já está errado, ó. Aqui ou eu vou ter ideia de Piaget ou eu vou ter uma ideia ambientalista, ó, que ocorre antes da aprendizagem, criando condições para que esta aconteça. É preciso haver um determinado nível de desenvolvimento, ou seja, os estágios do desenvolvimento para que certos tipos de aprendizagem ocorram. Então aqui nós temos ideia de Jean Piaget, não é de Vygotsky. A questão está falsa. Segundo, na teoria comportamentalista ou behaviorista, que temos como representante Skinner, John Watson, que é o pai do behaviorismo, a aprendizagem é o desenvolvimento considerado como um acúmulo de respostas aprendidas. Perfeito até aqui, ó. O desenvolvimento ocorre ao mesmo tempo que a aprendizagem, ao invés de precedê-la. Então, no behaviorismo, fala de resposta, de estímulo, de comportamento, e nós vamos ter uma questão verdadeira. Vamos ao gabarito, vamos ver se dá para matar aqui. FV só dá para eliminar a letra C. Vamos voltar. Próximo. Para Vygotsky, a ZDP é um domínio psicológico em constante transformação.
Aquilo que uma criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ok? Nessa zona aqui nós temos a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança consegue fazer sozinha, zona de desenvolvimento potencial, aquilo que ela faz com a ajuda de outras pessoas. E ela vai conseguir fazer sozinha amanhã. A questão está correta, verdadeira. A ZDP é a área de atuação do professor, é ali que ele atua. Então fique esperto, guarda no teu, no teu resumo. FVV, então aqui já elimina a letra A, já elimina a letra B, gabarito D de papai do céu. Para Piaget, as funções mentais superiores, gente, funções mentais superiores, teoria de quem? Vygotsky. Então aqui é Vygotsky que fala das funções psicológicas superiores. Então eu nem gasto meu tempo em questões assim, eu já mato rapidamente, ó, prof. Então, questão 24, F, gabarito, letra D de papai do céu. Questão de número 25, a didática é uma das disciplinas da pedagogia que estuda principalmente o que, prof? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o conceito de didática, sendo o que que você precisa saber para levar para a tua prova, ó. Didática é o ramo da pedagogia que estuda o que, prof? O processo ensino-aprendizagem. Então, estuda o processo ensino-aprendizagem. Então, vamos lá. Letra A. O processo de ensino através de seus componentes, conteúdos curriculares, o ensino e aprendizagem para embasamento do professor numa teoria orientadora educacional. Prof, olha que lindeza a questão. É nosso gabarito? Vamos aqui deixar, ó, em stand-by no cantinho. Vamos ver, né? Falamos aqui de processo de ensino, os componentes ou elementos do processo de ensino, conteúdos, objetivos, métodos, avaliação. Então, quando a gente fala de processo de ensino, ó, a banca já dá uma pista aqui para nós. Letra B, plano de governo. Eu pergunto a você, prof, a didática é um plano de governo? Não, eu não vou gastar tempo e energia aqui nessa questão. C, são políticas públicas que envolvem os investimentos realizados nas escolas na zona que trabalham com educação e inclusão. Didática não tem absolutamente relação com isso. São as orientações do Ministério da Cidadania, prof. Claro que não, né, prof? Os valores sociais da educação pública de qualidade dos trabalhos realizados por voluntários nas escolas. Isso aqui não é didática. Então, nosso gabarito é o quê? Letra A de professor aprovado. Então, o processo de ensino através dos seus componentes. A didática é o ramo da pedagogia que estuda o processo de ensino e aprendizagem. Guarda com você esse conceito, cai demais em prova, o conceito do professor Libânio, tá certo? Questão 25, gabarito, letra A. Questão de número 26. A educação escolar é uma atividade social que, através das instituições próprias, visa a assimilação do conhecimento e das experiências humanas acumulados no decorrer da história. Nesse contexto, a didática é uma disciplina eminentemente pedagógica, porque, então, você já sabe que didática é o ramo da pedagogia que estuda o processo ensino-aprendizagem. Então, vamos lá. Letra A, o objetivo é garantir a quantidade de alunos inscritos na escola. Gente, isso aqui eu posso eliminar. Isso aqui não tem absolutamente relação didática com quantidade de alunos, tá? Então a letra A não é nosso gabarito. Letra B, reforça a escolha de conteúdos para as provas classificatórias. Isso aqui não é objetivo. O objetivo da didática, gente, é o processo ensino-aprendizagem, é o ato de ensinar, é esse suporte, né, à prática docente aí. Letra C, resguarda o direito de alunos e de professores de alimentar-se na escola. Tem relação com a didática, gente? Não. Letra D, provoca reflexões sobre as políticas públicas voltadas para a inclusão social. Aqui dentro da didática pode acontecer isso?
Pode, mas não é política pública. Olha só, essa reflexão sobre política pública. A didática, ela é o quê? O processo de ensino, aprendizagem, seus elementos. Letra E, assegurar o fazer pedagógico. Olha que bonito, ó. Assegurar o fazer pedagógico na escola, na sua dimensão político, social e técnica, gabarito, letra E, de escola, né? É uma questão tranquila também. Quando você lê o enunciado, entende, traz a questão aí, a consciência, você não erra questões como essa, certo? Vamos seguindo aqui, questão de número 27, uma questão um pouquinho mais complexa sobre planejamento, planos. Então vamos lá. Na educação existe uma variedade muito grande de tipos de planejamento e de planos caracterizados no fundamental, pela sua abrangência e pela sua especificidade. Entre os tipos de planejamentos mais conhecidos e comuns são, vamos lá, conhecimento educacional, curricular, planejamento de ensino escolar e disciplinar. Prof, e agora, como que eu sei a diferença destes planejamentos? É importante você saber o que, olha, cada banca traz muitas vezes classificações um pouquinho diferentes, muda a nomenclatura. Existem bancas que falam de quatro tipos de planejamento, tá certo? Você precisa conhecer a banca. A banca IDECAN, ela traz essa questão aqui porque ela traz 5 níveis de planejamento. Vamos lá, o que que a banca quer? Considerando os tipos de planejamento citado, relacione-os adequadamente com as afirmativas indicadas a seguir. Vamos para o gabarito para a gente dar uma olhadinha. Como que eu gosto, prof, de fazer questões como essa aqui? Não se assuste, tá? Bom, eu sempre olho para o gabarito e venho aqui, ó. Primeira opção, não repetiu. Última opção, não repetiu. E entre a primeira e a última, eu sei que eu posso começar por cada uma das duas aqui, ó. Você concorda comigo? Posso começar, professor, lá na 2, coluna 2, na 3, 4, onde você quiser, aonde te trouxer mais segurança. Eu mato a questão que eu tenho mais segurança aqui e depois o que que eu faço? Eu vou para o gabarito fazer eliminação. Então, eu trouxe aqui para você alguns conceitos. Tem um link aqui embaixo também que você pode acessar, ó, sobre planejamento escolar, o planejamento da escola. É importante que você distingua bem esses dois aqui, planejamento curricular, ó. E aqui temos o planejamento educacional. Então, esses aqui são os mais complicadinhos quando a gente pega em prova. Planejamento educacional, o que, prof? É o planejamento feito a nível estratégico, lá na Secretaria de Educação, município, no estado, no MEC, enfim, no sistema de educação. Então, se a banca trouxer planejamento educacional, ela está falando do sistema de educação. Vamos lá para a questão? Aonde eu tenho planejamento educacional? Tem na número 1. Então, eu preciso encontrar uma questão que fala do sistema. Aonde eu vou encontrar isso? Vamos lá. Olha aqui, ó. Nós temos aqui na questão, na penúltima. Por que que aqui eu vou ter o planejamento educacional? Vamos conferir aqui, ó. É o processo contínuo que se preocupa com o para onde ir, quais maneiras adequadas para chegar lá, tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras para que o desenvolvimento da educação. Então, olha só, o que que é importante você marcar aí, ó? No planejamento educacional, qual que é o foco aqui, prof? É o desenvolvimento de quem? Da educação, do processo educativo, ó. Lembra? Nós falamos que vem lá de cima, vem lá do sistema. Atenda tanto às necessidades da sociedade quanto a dos indivíduos. É que eu tenho planejamento educacional. Posso matar gabarito? Não, mas eu posso eliminar. Ó. A penúltima questão é número 3. Eu fiz aqui de uma maneira um pouco menos convencional que eu faço, mas da mesma forma dá para eliminar, não tem problema algum. Escolha a sua forma de fazer, ó.
A penúltima opção tem que ser um. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira, ver se a gente consegue matar. É o planejamento global do professor, quando o processo de reflexão de decisões sobre a organização, funcionamento e a proposta pedagógica. Quando falamos desse planejamento global do professor, estamos falando de quê, prof? Do planejamento disciplinar. É da disciplina, lembra? Então é da disciplina. Eu estou falando do processo, é o planejamento do professor. Então é o planejamento disciplinar. Tá certo? Tá mais especificado, tá mais detalhado. Lembra? A diferença do plano de ensino para o plano de aula é que o plano de ensino ele tem as unidades didáticas, né? Os temas que vão ser trabalhados, todo o conteúdo, seus elementos. E o plano de aula é onde vai culminar para quê? Para uma aula, um grupo de aulas ali no projeto do professor, tá certo? A banca colocou a palavrinha global aqui para te derrubar na questão, tá bom? Porque ele não deixa de ser global. Mas olha, quando o processo de reflexão, decisões sobre organização, funcionamento, é proposta pedagógica. Então temos o planejamento disciplinar aqui. Vamos para a segunda. Este nível de planejamento é relativo à escola. Bom, se é relativo à escola, eu já posso deduzir ali por dois tipos de planejamento. É o processo de tomada de decisão sobre a dinâmica da ação escolar. Como que eu mato essa questão aqui, ó? O que que eu levaria para a minha prova? Quando nós falamos desse tipo de planejamento, ele vai vir com essa palavrinha aqui, ó. Previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Quando eu falo dessa previsão sistemática, eu estou falando de qual planejamento, prof? Planejamento curricular. Prof, onde eu busco isso? Professor José Carlos Libânio, professor Vasconcelos em avaliação, em planejamento. Então é muito importante você conhecer os tipos de planejamento escolar. Lá na nossa plataforma você vai ter aula completa, né, sobre os tipos de planejamento, diferença entre planejamento e plano, tá certo? Então no planejamento curricular aqui, ó, nós vamos ter uma previsão sistemática e ordenada para onde? Para toda a vida escolar do aluno. Joia? Então aqui temos a questão 5.2. Vamos para o gabarito aqui, ó. 5.2, a penúltima é 1, eu só posso ter gabarito letra D, tá certo? Então já não pode ser letra D aqui. Vamos conferir as outras? É o planejamento global da escola. Opa. É o planejamento global da escola envolvendo o processo de reflexão, decisões sobre organização, funcionamento e a proposta pedagógica, aqui é onde acontece o que, prof? O PPP, certo? Então, aqui nós vamos ter qual tipo de planejamento, ó. Nós sabemos que está na ordem ali o número 4. Aqui vamos ter o planejamento escolar, ou planejamento da escola, ou plano da escola, certo? Então, aqui temos a número 4, não é isso? Professor, qual a diferença entre planejamento e plano? Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Você vai pegar o packzinho de mapinha mental lá na plataforma, tem um mapinha sobre essa aula aqui, ó. Tá show de bola, tá? Então, o planejamento, ele acontece aonde? No campo das ideias, discussões, debates, etc. O que é o plano? Imagina que você está ali fazendo, por exemplo, antes de fazer o seu plano de aula, você está na tua cabeça lá pensando as ideias, como você vai usar, os materiais que você vai usar, ou até discutindo com professores, né, no planejamento de área, professores da disciplina, enfim. Todo plano, ele é o quê? Ele é um produto do planejamento. Guarda esse conceito, prof, isso aqui cai demais em prova, tá?
Quando você planeja, você tem um produto que é o quê? O plano. O plano é onde você documenta, registra. Então, quando você coloca no papel ali o teu plano de aula, por isso que nós chamamos de plano de aula, plano de ensino. Quando eu faço o PPP da escola, eu chamo de plano da escola ou projeto político pedagógico. Por quê? Porque agora esse planejamento não está mais no campo das ideias, discussões. Ele está onde? No campo da escrita. Então ele já está registrado ali, tá bom? Então 5, 2, 4, 1, a última é 3. Espera um pouquinho. Cadê você? Ops. Ah, tá aqui. Então vamos lá. Aqui temos o plano de ensino, planejamento de ensino. É o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores. Então, a decisão do quê? Da sua atuação, onde você vai, o que que você vai trabalhar, ó, no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações, situações em constantes interações entre professor e alunos e entre os próprios professores e os próprios alunos. Aqui temos o quê? O planejamento de ensino, não é isso? Então, temos lá, ó, 5, 2, 4, 1, 3, gabarito, letra B. Dá para fazer mais rápido, prof? Dá. Eu mataria a primeira questão aqui, lá, a número 5. Deu segurança? Não. Por exemplo, eu venho aqui numa questão como essa, ó, desenvolvimento da educação. Aqui eu tenho certeza que é planejamento educacional, ó. Aí já começo a matar e eliminar o gabarito. Por onde começa questões deste tipo aqui em prova, professor? Aquele tema que você mais domina, tem certeza para fazer eliminação de gabarito. Pegou o bizu, pegou a ideia. A número 2 também mataria mais fácil aqui, porque ó, falou em previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno, é o planejamento curricular, tá bom? No seu material para download aí no slide, você vai ter aqui esses comentários, né, sobre os conceitos e o link onde você pode pegar também esse material, tá joia? Vamos lá para a próxima questão, questão de número 28. Falamos de avaliação escolar aqui. Quando se fala em avaliação do processo ensino-aprendizagem, o que se pretende é a verificação do nível de aprendizagem dos alunos, isto é, que os alunos aprenderam, o que aprenderam, né? Basicamente, a avaliação apresenta três funções: diagnosticar, controlar e classificar. Então, ela é diagnóstica, ela é formativa e ela é classificatória ou somativa. Essas três formas de avaliação estão intimamente vinculadas. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Número 1. A avaliação formativa é utilizada para caracterizar eventuais problemas de aprendizagem, identificar suas possíveis causas e identificar numa tentativa de saná-las. E aí, prof, o que que você acha? A gente consegue trabalhar a avaliação formativa isso? Ela é utilizada para caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar suas possíveis causas numa tentativa de saná-las. Aqui nós teríamos uma avaliação, prof, mais diagnóstica, apesar que a banca fez um texto que, ao meu ver, até encaixaria, mas ela é uma avaliação aqui mais diagnóstica, tá observando? Ela acontece no início do processo, ela vai caracterizar os eventuais problemas, as dificuldades de aprendizagem. Então, aqui acontece a avaliação diagnóstica, tá joia? Vamos lá. Número 2, a avaliação diagnóstica é realizada durante todo o decorrer do período letivo. Aqui nós sabemos que está errada, né, prof? Aqui está errada. Por quê? A avaliação diagnóstica, ela acontece aonde? No início do processo. Então, aqui nós teríamos qual avaliação? Formativa, certo?
Próxima. 3. Avaliação somativa realiza-se ao final de um curso. Perfeito. Período letivo ou unidade de ensino e consiste em classificar os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. Então, a 3 está correta. Nosso gabarito é letra C. Tá certo, prof? Então, gabarito letra C de professor concursado. Então, daqui a alguns meses, seu nome vai estar no Diário Oficial. Você vai ser muitíssimo abençoado. Eu declaro isso sobre a sua vida, tá bom? Papai do céu vai te abençoar muito e você vai olhar para trás, vai sentir muita alegria do todo o seu esforço, tá joia? Vamos seguindo aqui então, questão de número 29. Um dos propósitos de avaliação é informar o professor sobre o nível de conhecimento e habilidade de seus alunos antes de iniciar o processo de ensino-aprendizagem. Então, pera um pouquinho aqui, ó. Já dá para ter pista, ó. Antes de eu iniciar o processo, lá, meu conteúdo, eu vou fazer o quê? Uma avaliação diagnóstica para avaliar o quanto esse bichinho sabe, aprendeu, né? Qual nível que ele está. Então, para determinar o quanto progrediram depois de certo tempo. Já dá para responder, prof? Dá para responder. Quando um professor assume uma classe de terceiro ano do ensino fundamental, no início do período letivo, ele precisa fazer uma avaliação da turma para verificar que os alunos aprenderam ao longo dos anos anteriores. Olha só, isto é, qual a bagagem cognitiva que eles estão levando para aquele ano. É muito frequente a existência de classes heterogêneas em que o nível de conhecimento dos alunos varia, embora eles estejam na mesma série, na mesma classe. O professor precisa, antes de tudo, verificar se seus alunos dominam ou não os pré-requisitos necessários para as novas aprendizagens, isto é, se apresentam as habilidades e os conhecimentos prévios necessários. É através dessa avaliação inicial que o professor vai determinar quais os conhecimentos e habilidades devem ser retomados antes de introduzir os conteúdos específicos da atual série. Considerando o exposto, a avaliação a ser aplicada nessa classe pelo professor é letra A, B, C, D, gabarito, letra C de Papai do Céu. Essa avaliação que acontece lá no início do processo para realizar uma diagnose é a avaliação diagnóstica. A banca fez um texto muito grande, eu confesso que você já assiste aqui, eu não gosto de ficar lendo o texto, eu vou direto ao enunciado, mas aqui eu acabei lendo para que você entendesse os pontos. Na metade do texto já dava para matar a questão no gabarito letra C, tá joia? Próxima questão, questão de número 30 sobre interdisciplinaridade. Então, isso aqui é muito importante. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Importante você dominar. A banca e Decã adora esse tema aqui, como outras bancas adoram também. Tá certo? Analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. O que é o conceito, prof, de interdisciplinaridade? Vamos lá. Combinação de duas ou mais disciplinas. Então, eu vou combinar disciplinas para compreender o quê? Um objeto de estudo. O objetivo é integrar. Então, essas palavrinhas aqui vêm muito, tá? Quando cai interdisciplinaridade. Combinar, integrar conceitos, teorias e formas para elaborar o quê? Uma síntese. Aí, na educação, a interdisciplinaridade ajuda aqui a preparar o aluno para pensamento crítico com atitude mais ativa diante da vida e a interdisciplinaridade ajuda a superar o que é a fragmentação. Isso aqui despenca nas provas, tá, prof? Superar a fragmentação do conhecimento e torná-lo relacionado com a realidade, os problemas da vida moderna. Três conceitos importantíssimos para você levar para a sua prova da IDECAM. Vamos lá. Número um, sobre o conceito de interdisciplinaridade, este fica mais claro quando se considera o fato trivial, básico, né, de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente. Então, olha aqui, ó. Vamos julgar pelas palavrinhas-chave aqui, ó. Diálogo permanente, como com os outros conhecimentos. Acredito que seja assim que pode ser de questionamento, de confirmação, de complementação, de negação, de ampliação. Há um diálogo permanente? Há, porque aqui rompe o quê? Com a
fragmentação. A número um está correta. 2. Esta é a grande força da interdisciplinaridade, dar sentido à aplicabilidade dos conteúdos, porém, que acontece em muitas escolas, o ensino é fragmentado. Lembra que lemos lá? Então, a interdisciplinaridade, ela vem para quebrar, romper a fragmentação do conteúdo. Os conteúdos e as disciplinas são ministrados separadamente, sem qualquer conexão entre eles. Correto? Correta? Então vamos lá, dá para eliminar gabarito? Dá, prof. Somente a 3 está correta, não. A um e 3 não, só pode ser A ou só pode ser letra. Não, 1 e 2, isso, tá certo. Vamos lá. Pode ter a letra A ou pode ser letra B. Faz-se necessário entender que tanto o conhecimento quanto a educação se restringem apenas aos muros da escola, tornando a interdisciplinaridade o que? O grande elo dos saberes. Olha que bacana isso aqui, ó. Rompendo com o quê? Com a fragmentação, que mantém esse diálogo, olha a palavrinha diálogo de novo, ultrapassando os limites do saber escolar, reorganizando o mesmo e produzindo um novo conhecimento que pode ser aplicado na vida fora da escola. A questão está correta. Questão de número 30, gabarito letra A, de professor aprovado, né? E isso é muito bacana. Chegamos aqui então, prof, ao final deste módulo. Deixa eu voltar um pouquinho para a sua tela. E aí, prof, chegamos aqui ao final do nosso vídeo, da nossa revisão, nosso compilado de questões da EDECAM. Se gostou desse vídeo, deixa o teu like, comenta no vídeo aqui, tá bom? Não deixe de comentar não, quanto mais você interage com os vídeos, o YouTube entrega para mais pessoas, você abençoa o nosso trabalho. Deixe sua inscrição no canal, tá certo? E nos vemos aí nos próximos vídeos. Beijo no coração, forte abraço, Papai do Céu abençoe todos vocês. Bye bye, pessoal.